Existe um momento, geralmente no silêncio profundo da madrugada ou no meio de uma multidão barulhenta, em que uma pergunta devastadora emerge do fundo da alma e se instala na garganta como um nó impossível de engolir. Essa pergunta não é sobre o que você faz, o quanto você ganha ou o que as pessoas pensam de você. A pergunta é muito mais simples e, por isso mesmo, muito mais aterrorizante. Quem é esse que habita o seu corpo quando ninguém está olhando? Se amanhã o mundo inteiro perdesse a memória e todos os seus títulos, conquistas e papéis sociais fossem apagados, o que sobraria de você por baixo da pele? Para muitos de nós, especialmente para aqueles que possuem uma sensibilidade mais aguçada e uma inteligência que insiste em questionar o óbvio, a resposta a essa pergunta é um vazio ecoante. É a descoberta de que passamos anos, talvez décadas, construindo uma catedral magnífica onde não mora ninguém. Somos arquitetos de fachadas, especialistas em moldar o nosso rosto para que ele se encaixe perfeitamente no molde que a sociedade, a família e a cultura prepararam para nós antes mesmo de nascermos. Carl Jung, um dos maiores exploradores da psique humana, dedicou sua vida a entender essa dor específica, o sofrimento de ser uma cópia quando você nasceu, para ser um original único. Ele chamou isso de o conflito entre a persona e o self. Imagine que a vida é uma peça de teatro monumental. Desde o momento em que saímos da infância, recebemos um roteiro e uma máscara. A máscara é o que Jung chamou de persona. O termo vem do latim e se referia às máscaras usadas pelos atores no teatro clássico para indicar seu papel na trama. A persona não é inerentemente má. Ela é uma ferramenta de sobrevivência social. Precisamos dela para interagir com o chefe, para sermos educados no mercado, para cumprirmos nossas funções civis. O problema, a tragédia silenciosa que consome a vitalidade de tantas pessoas brilhantes, começa quando a máscara se cola ao rosto. Começa quando você esquece que está interpretando um papel e passa a acreditar que você é o papel. É nesse instante que a alma começa a definhar. Você começa a viver uma vida que parece correta no papel. Uma vida que ganha aplausos e aprovação externa, mas que por dentro parece uma cinza fria. Você acorda, cumpre suas obrigações, sorri nos momentos certos, diz as frases esperadas. Mas há uma parte de você, uma parte vital, selvagem e autêntica, que está trancada em um porão escuro, gritando por ar. Para as pessoas dotadas de uma lucidez dolorosa, esse processo é ainda mais cruel. Se você é alguém que percebe as sutilezas, que enxerga as hipocrisias escondidas nos sorrisos sociais e que sente o peso das expectativas alheias como uma pressão física no peito, você sabe do que estou falando. É a sensação de ser um estrangeiro em sua própria vida. Você olha para as pessoas ao seu redor e elas parecem satisfeitas com a superfície. Elas parecem aceitar as regras do jogo sem questionar, mas você não consegue. Você vê as cordas do teatro. Você percebe que a busca incessante por status, por adequação e por uma normalidade estéril é, na verdade, uma forma de suicídio espiritual lento. Jung dizia que o maior fardo que um filho pode carregar é a vida não vivida dos pais. Mas eu diria que o maior fardo que um ser humano pode carregar é a sua própria vida não vivida, sacrificada, no altar da aprovação alheia. Muitas vezes, essa moldagem começa com a melhor das intenções. Fomos ensinados que para sermos amados, precisamos ser bons. E ser bom, na linguagem da sociedade, geralmente significa ser previsível, produtivo e dócil. Aprendemos a amputar partes de nós mesmos que incomodam os outros. Enterramos nossa raiva legítima, escondemos nossa criatividade caótica, silenciamos nossas dúvidas existenciais e guardamos nossas esquisitices em caixas bem seladas. O resultado é um adulto funcional que é um estranho para si mesmo. Você se olha no espelho e vê as expectativas de sua mãe, os medos de seu pai, as exigências de seu mercado de trabalho e as tendências das redes sociais, mas não vê o seu próprio olhar. Essa é a dor da traição original, a traição de si mesmo em troca de um lugar à mesa. E para quem é inteligente, essa traição gera uma náusea constante.
É a percepção de que você está vendendo o seu tempo, que é a substância da sua vida, para manter uma imagem que nem sequer te traz paz. Jung observou que esse conflito costuma atingir um ponto de ruptura na metade da vida, embora para os despertos isso possa acontecer muito mais cedo. É o momento em que a energia psíquica, que antes era usada para sustentar a máscara, começa a faltar. A pessoa entra em um estado de exaustão que os médicos chamam de burnout ou depressão, mas que Jung via como uma convocação da alma. A alma está dizendo que não aguenta mais o peso da falsidade. O colapso não é um erro do sistema, é o sistema tentando se salvar. É a sua natureza essencial forçando a porta do porão, exigindo ser vista. Quando você se sente deslocado, quando sente que não pertence a este mundo de aparências, isso não é um sinal de doença. É um sinal de saúde. É a prova de que algo dentro de você ainda está vivo e se recusa a ser domesticado. Viver uma vida moldada pelo mundo é como usar sapatos 2 números menores que os seus pés. No começo, você aguenta. Depois, você se acostuma com o desconforto. Mas eventualmente cada passo se torna uma agonia e você para de caminhar. Você para de explorar, para de criar, para de se arriscar. Você se torna estático, uma estátua de si mesmo. A lucidez dói porque ela te tira o conforto da ignorância. Uma vez que você percebe que a sua vida é uma construção externa, você não consegue mais habitá-la com a mesma inocência. Você se torna um observador de sua própria farsa. E essa é a fase mais difícil. O limbo entre quem você precisa parecer ser e quem você realmente é. É um deserto de solidão, pois ao começar a retirar a máscara, você percebe que muitas das pessoas que te rodeiam amavam a máscara, não você. Elas amavam a conveniência que você representava, a segurança que a sua previsibilidade trazia para elas. O processo de individuação, que é o coração da psicologia de Jung, é o caminho de volta para casa. Mas não é um caminho suave. É um processo de desaprendizagem e de desconstrução. É ter a coragem de decepcionar os outros para não decepcionar a própria alma. É entender que a sua sombra, aquelas partes de você que você escondeu por serem inadequadas, contém a energia vital que você tanto busca. Jung dizia que não nos tornamos iluminados, imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. Isso significa olhar para o seu ressentimento e entender que ele é um sinal de que seus limites foram violados. Olhar para a sua tristeza e ver que ela é o luto pela vida que você não está vivendo. Olhar para o seu sentimento de deslocamento e perceber que você não foi feito para se encaixar em estruturas pequenas demais para o seu espírito. A sociedade moderna é uma máquina de fabricar personas. Somos incentivados a curar nossas vidas como se fossem galerias de arte, mostrando apenas o que é esteticamente agradável e socialmente aceitável. Mas o ser humano real é confuso, contraditório, profundo e às vezes sombrio. Quando tentamos ser apenas a luz, apenas a eficiência, apenas a bondade superficial, criamos um monstro no inconsciente. Quanto mais brilhante é a persona, mais densa é a sombra que ela projeta. É por isso que vemos tantas pessoas aparentemente perfeitas desmoronarem de repente. Elas não aguentaram o peso da própria perfeição fictícia. Para os inteligentes e sensíveis, o desafio é aceitar a própria complexidade em um mundo que prefere simplificações. É aceitar que você pode ser um profissional competente e, ao mesmo tempo, um sonhador melancólico. Que você pode ser um pilar para sua família e, ao mesmo tempo, alguém que precisa de solidão absoluta para não se perder. A dor de viver sob as expectativas do mundo nasce da fragmentação. Passamos o dia dividindo quem somos em pedaços palatáveis para os outros. O trabalho de Jung nos convida à totalidade. A totalidade não é perfeição. A totalidade é o abraço de todas as nossas partes, inclusive as que o mundo rejeita. É parar de pedir desculpas por existir da maneira que você existe. A lucidez se torna menos dolorosa quando você para de lutar contra ela e a usa como uma bússola. Se você se sente deslocado, talvez seja porque você está aqui para encontrar ou criar um novo lugar.
não para ocupar um espaço que já está cheio de cadáveres psicológicos. O sentimento de vazio que muitas vezes acompanha a vida moldada pelos outros é, na verdade, um espaço sagrado. É um vácuo que a vida está tentando preencher com algo autêntico, se você permitir. Muitas vezes o medo de ser quem somos está ligado ao medo do abandono. Acreditamos que se deixarmos a máscara cair, ficaremos sozinhos. E, em certa medida, Jung admite que há um preço de solidão na busca pela autenticidade. Nem todos conseguirão acompanhar a sua profundidade. Nem todos estarão confortáveis com a sua verdade, porque a sua verdade agirá como um espelho para as mentiras deles. Mas essa solidão é temporária e curativa. É melhor estar sozinho com a sua integridade do que acompanhado em uma mentira que te consome por dentro. Além disso, é apenas quando você se torna real que você atrai conexões reais. Enquanto você estiver usando uma máscara, você só atrairá outras máscaras. O amor verdadeiro só pode acontecer entre duas essências, nunca entre duas personas. A vida moldada pelas expectativas é uma vida de exaustão crônica, porque requer um esforço hercúleo para manter algo que não tem raízes em você. É como segurar uma bola de praia debaixo d'água. No momento em que você relaxa, ela sobe com força para a superfície. Essa força é o seu self, é a sua natureza original. Jung acreditava que o universo, ou a psique coletiva, tem um interesse profundo em que você se torne quem você é. Existe uma teleologia, um propósito em seu sofrimento. A dor de não se encaixar é o chamado para a sua própria jornada heróica. O herói não é aquele que conquista o mundo externo, mas aquele que desce às profundezas de si mesmo para resgatar o tesouro de sua própria identidade. Para você que se sente exausto de interpretar, que sente que a sua inteligência se tornou uma maldição que te impede de ser feliz na ignorância, saiba que essa dor é o início da liberdade. A lucidez é o primeiro passo para a soberania. Você não precisa quebrar tudo em sua vida de uma vez, mas precisa começar a criar espaços de honestidade radical. Precisa começar a ouvir a voz que sussurra nos momentos de silêncio. O que essa voz diz quando você não está tentando agradar ninguém? O que você faria se não tivesse medo de ser julgado? Quais partes de você foram sacrificadas para que você pudesse chegar onde está hoje? Jung nos ensina que nunca é tarde para recuperar essas partes. A alma não conhece o tempo cronológico. Ela conhece apenas a intensidade da verdade. Viver uma vida autêntica não significa ser egoísta ou negligente com os outros. Pelo contrário, quanto mais você se torna quem você é, mais você tem a oferecer ao mundo. Uma pessoa que vive a partir do seu self é uma fonte de inspiração e cura para os outros, pois sua simples presença dá permissão para que os outros também sejam reais. O mundo não precisa de mais pessoas moldadas. O mundo está morrendo por falta de originalidade, por falta de pessoas que tenham a coragem de ser vulneráveis e verdadeiras. A dor que você sente é a dor do parto de si mesmo. É o rompimento da casca dura da persona, para que o núcleo do seu ser possa finalmente respirar. Jung costumava dizer que eu não sou o que aconteceu comigo. Eu sou o que eu escolho me tornar. Isso é um convite à responsabilidade existencial. As expectativas do mundo foram impostas a você, mas agora que você tem consciência delas, a escolha de continuar carregando esse peso é sua. É um processo lento de desidentificação. Comece observando a si mesmo nas situações sociais. Veja quando você diz sim querendo dizer não. Veja quando você ri de uma piada que não achou graça. Veja quando você molda sua opinião para não criar conflito. Não se julgue por isso, apenas observe. Essa observação cria uma pequena distância entre você e a máscara. E nessa distância habita a liberdade. A dor de ser quem você é em um mundo que quer que você seja outra pessoa é real e profunda. É uma ferida que muitos carregam em silêncio, escondida sob roupas caras ou conquistas acadêmicas. Mas essa ferida é também um portal. Através dela, a luz da consciência pode entrar. Para as pessoas inteligentes, o desafio é não usar a inteligência para justificar a própria prisão. É não usar a lógica para explicar por que você deve continuar vivendo uma vida que te faz mal.
A verdadeira inteligência é aquela que serve à vida, não aquela que serve ao medo. Jung nos convida a sermos os alquimistas de nossa própria dor, transformando o chumbo das expectativas sociais no ouro da individuação. A jornada de volta para si mesmo exige uma espécie de luto. Você terá que se despedir da versão idealizada de si mesmo que você tentou construir. Terá que aceitar que não pode ser tudo para todos. Terá que aceitar suas limitações, seus fracassos e suas sombras. Mas em troca, você receberá algo que nenhum sucesso externo pode dar. A sensação de estar em casa dentro de seu próprio corpo. A sensação de que a sua vida pertence a você e a mais ninguém. O mundo pode tentar te moldar. Pode tentar te pressionar a se encaixar. Mas ele não pode tocar o núcleo do seu ser a menos que você o entregue voluntariamente. A lucidez dolorosa de que falamos no início não é um beco sem saída. Ela é a porta de saída. Se você sente que não pertence a este teatro de sombras, é porque você pertence à luz da realidade. Não tenha medo da sua estranheza. Não tenha medo do seu deslocamento. Essas são as suas maiores bússolas. Jung encontrou em seus pacientes e em si mesmo que a cura para a alma não vem de se tornar normal, mas de se tornar natural. E o natural é ser único. O natural é ser essa mistura irrepetível de luz e sombra, de força e fragilidade. Portanto, quando o peso do mundo parecer esmagador, quando a exigência de parecer ser algo que você não é se tornar insuportável, lembre-se de Jung. Lembre-se de que há um self dentro de você que é muito maior do que qualquer persona que você possa ter criado. Esse self é resiliente, é sábio e está esperando pacientemente que você pare de olhar para fora e comece a olhar para dentro. A vida que você foi ensinado a viver pode estar morrendo, mas a vida que você nasceu para viver está apenas esperando um sinal de coragem para começar. Não permita que o barulho das expectativas alheias silencie a melodia única da sua própria alma. O conflito entre quem você é e quem você precisa parecer ser só termina quando você decide, de uma vez por todas, que a sua verdade vale mais do que o aplauso de um mundo que não te conhece. Nessa travessia, você descobrirá que a dor da lucidez é preferível à anestesia da falsidade, porque na lucidez, mesmo que doa, você está vivo. E estar verdadeiramente vivo, com todas as suas contradições e belezas, é o único sucesso que realmente importa. O caminho da individuação é o caminho do herói comum, daquele que decide que não será um figurante na sua própria existência. É um caminho de volta para a simplicidade de ser, sem as camadas pesadas de máscaras que o mundo nos obriga a vestir. É, enfim, o encontro sagrado com aquele que sempre esteve lá, esperando por você no final de todas as suas fugas. Você mesmo. Muitos temem que, ao abandonar as expectativas do mundo, perderão sua utilidade ou seu valor. No entanto, a psicologia junguiana nos mostra o oposto. Alguém que vive a partir de seu centro, de sua verdade interna, possui uma força de caráter e uma presença que nenhuma máscara pode simular. A utilidade social de uma pessoa que se conhece é infinitamente maior do que a de alguém que apenas obedece. A pessoa que se conhece traz novos significados, traz criatividade e traz uma honestidade que é vital para a saúde de qualquer comunidade. O mundo não precisa de mais pessoas que concordam com tudo. O mundo precisa de pessoas que tragam sua perspectiva única, mesmo que ela seja desconfortável. A dor de se sentir deslocado é, muitas vezes, o sinal de que você ultrapassou os limites de uma consciência coletiva limitada. Você está vendo além do véu. Para as mentes brilhantes, essa visão além do véu pode ser isoladora, mas ela é também um chamado para a liderança espiritual e intelectual. Liderança não no sentido de mandar nos outros, mas no sentido de trilhar um caminho que outros ainda não têm coragem de trilhar. É mostrar que é possível viver sem se vender, que é possível ser inteligente e profundo, sem sucumbir ao cinismo ou ao desespero. É transformar a lucidez dolorosa em uma sabedoria que acolhe a vida como ela é. A jornada não é linear. Haverá dias em que a máscara parecerá segura e confortável novamente, e dias em que o self
Parecerá um estranho assustador. Mas uma vez que o processo de despertar começa, não há como voltar atrás. A semente da autenticidade, uma vez plantada pela consciência, tem uma força irresistível. Ela romperá o concreto das convenções sociais mais rígidas. O papel de Jung foi nos dar o mapa para essa germinação. Ele nos mostrou que nossa psique tem uma sabedoria própria, uma bússola interna que sempre aponta para a integridade. O sofrimento que sentimos ao viver uma vida moldada pelos outros é o atrito entre essa bússola e o caminho errado que estamos trilhando. Ao final dessa reflexão, o que resta é o convite para a quietude, para que você possa ouvir, por baixo do ruído das obrigações e das imagens digitais, o pulsar da sua própria vida. Não a vida que você deveria ter, não a vida que os outros esperam que você tenha, mas a vida que está pulsando em suas veias agora. Essa vida é sagrada. Ela não pertence ao mercado, não pertence ao Estado, não pertence nem mesmo à sua família. Ela pertence ao mistério do seu próprio ser. Honrar essa vida é o ato mais revolucionário que um ser humano pode realizar. É a cura definitiva para a dor de ser moldado pelo mundo. Jung escreveu que sua vida foi a história de uma autorrealização do inconsciente. Ele não buscou se encaixar em modelos pré-existentes. Ele buscou entender o que a vida queria através dele. Esse é o segredo para os deslocados e para os lúcidos. Pare de perguntar o que o mundo quer de você. Comece a perguntar o que a vida quer através de você. O mundo sempre pedirá que você seja uma peça de uma máquina. A vida pedirá que você seja uma flor, um rio, uma tempestade ou um sol. A vida pedirá que você seja você, em toda a sua glória e em toda a sua sombra. E no final, quando as cortinas do teatro se fecharem e as máscaras forem finalmente deixadas no chão, a única coisa que importará é o quão profundamente você ousou habitar a sua própria verdade. Essa jornada de retorno ao self não é um luxo para poucos. É uma necessidade urgente para todos aqueles que sentem o peso do vazio existencial. Em um mundo que nos bombardeia com imagens de como devemos ser, a resistência mais potente é simplesmente ser. Ser com consciência, ser com coragem, ser com a aceitação de que somos um processo contínuo, não um produto acabado. A dor de viver uma vida moldada pelas expectativas do mundo só pode ser curada pela beleza de viver uma vida moldada pela alma. E essa beleza, embora muitas vezes acompanhada de cicatrizes, é a única coisa que pode nos dar uma paz que o mundo não pode tirar. Ao olhar para a sua trajetória, veja os momentos em que você se sentiu mais vivo. Geralmente, esses momentos foram aqueles em que você esqueceu a máscara, em que você agiu por um impulso profundo de paixão, de curiosidade ou de amor. Esses são os flashes do seu self. Eles são as pistas que a sua alma deixa no caminho para te guiar de volta para casa. Siga essas pistas. Elas podem te levar por caminhos que o mundo considera estranhos, mas elas te levarão ao único lugar onde a vida realmente acontece: o centro do seu próprio ser. Lá, a dor da lucidez se transforma no êxtase da presença. E lá, finalmente, você descobrirá que nunca esteve deslocado. Você estava apenas esperando por si mesmo. O legado de Jung é um lembrete de que a nossa psique é um universo vasto, e que passar a vida inteira apenas na superfície da persona é como possuir um palácio e viver apenas no capacho da entrada. A dor que você sente é o convite para entrar, para explorar os quartos escuros, para abrir as janelas e para ocupar todos os espaços da sua existência. Não tenha medo da vastidão que você é. O mundo pode ser pequeno, as expectativas podem ser estreitas, mas a sua alma é infinita. Viva a partir dessa infinitude, e as correntes da moldagem social cairão por si mesmas, revelando o ser humano livre e autêntico que você sempre esteve destinado a ser.